E na última semana, a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública, DEFAS, deflagrou a segunda fase da Operação Crédito Podre, que resultou na prisão de 9 pessoas. A primeira fase da operação foi deflagrada em dezembro do ano passado, após uma investigação que apurou que mais de 1 bilhão em grãos teriam saído do estado de Mato Grosso sem o devido recolhimento do ICMS, gerando prejuízo estimado em 143 milhões de reais. E para entender melhor como funcionava esse esquema, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário adjunto de Receita Pública da Secretaria Estadual de Fazenda, Último de Almeida de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio, e boa tarde, telespectadores. Secretário, como é que funcionava aí na prática esse esquema aí que fraudava os cofres públicos de Mato Grosso, sonegando o ICMS, o imposto que deveria ser pago? Bom, esse grupo criminoso começou a agir basicamente na constituição de empresas fantasmas com o intuito de gerar e transferir créditos inexistentes dentro do Estado para poder fazer a retirada desse produto para outros estados sem a devida tributação. Então, basicamente, eles construíram 2 ou 3 empresas. Na verdade, eles tinham uma gama muito grande, em torno de cada grupo desse, em torno de 20, 30 empresas constituídas, que a gente chama de prateleiras, ficavam paradas só esperando para operar. Então, como ocorria a fraude no início, ele adquiria do produtor rural lá uma determinada carga de milho, por exemplo, aí ele mandava que encaminhasse esse produto a ele a uma empresa já fantasma dele, porque essa primeira operação ela é diferida, não tem um imposto. Na sequência, ele emitia uma nota fiscal para outra empresa do grupo criminoso, já com o destaque do ICMS, porque aí já seria tributado. Consequentemente, essa empresa que recebeu essa nota fiscal já com o imposto, e esta sim promovia a saída desse produto para fora do Estado, destacando o imposto, mas não pagava porque recebeu daquela operação anterior um crédito do mesmo valor, zerando a operação dessa forma. Então, nessa triangulação com notas fiscais, eles retiravam o produto daqui com imposto zero. Existia, então, o seguinte, se fabricavam os documentos, se fabricavam as notas fiscais, se gerava um crédito de ICMS inexistente, mas o produto físico existia. O produto existia, porque o intuito era a retirada. Diferentemente, essa quadrilha operava diferente daquela de anos atrás, que a gente desbaratou também, a chamada mala preta, há alguns anos atrás. Naquela época existia a operação simplesmente com documentos fiscais para gerar crédito. Nesse novo modo de fraude, há sim a transferência do produto. Agora, quem vendia o produto, ele sabia da fraude também, secretário, ou não? Então, isso é que a gente está apurando agora. Essas empresas todas foram identificadas, essas pessoas foram presas. Nosso grupo de auditoria já está notificando todos os produtores que fizeram negócio com esse grupo criminoso. Ele está sendo chamado a justificar a operação que ele realizou com esse grupo. Evidente que deve ter produtores que trabalharam corretamente, venderam o seu produto sem problema nenhum. Esses vão conseguir justificar as suas operações. Aqueles que não conseguirem justificar a operação, consequentemente, nós vamos detectar essa fraude e ele vai ser penalizado. Agora, mesmo aqueles que consigam justificar as operações, é um procedimento aí que no setor, aí, nesse ramo, não é muito usual, vender o produto dessa maneira. Ele ocorre essas empresas grandes, como as corretoras de cereais, elas compram em grande quantidade, sim, com o intuito de até abastecer o mercado fora do estado. Então, não está afastada a possibilidade, sim, que alguns produtores, como eles não têm um mercado para que possam fazer a sua venda diretamente, eles se utilizam dessas corretoras numa operação legal. Isso pode ocorrer. Por isso, a gente está, para poder separar, então a gente está chamando esses produtores e aqueles que fizeram a operação correta não vão ter menor problema para justificar e ser afastado do seu crime disso. Mas nós já identificamos que a grande maioria está sim participando da fraude. Quem é que vai ter problema para se justificar e por quê? Quem não? Por que eles teriam essa dificuldade em se justificar junto à Receita Estadual? Primeiro porque a gente já identificou essas empresas, elas tinham muita saída de produto sem entrada. Se tinha muita saída sem entrada,
é porque alguém vendeu para ele sem nota. E ocorreu também que essas empresas lá de São Paulo, a Defaz, com um trabalho excepcional também, já identificou que essas empresas que adquiriram os produtos, embora tenham passado por notas fiscais de 3 até 4 empresas dentro do Mato Grosso, essas empresas pagaram diretamente a determinados produtores. Então, para nós está configurado assim que ele fez uma venda direta para fora do estado, se utilizando desse grupo criminoso para sonegar o imposto. Por isso nós não constituímos créditos ainda, estamos analisando isso, porque em cima dessas empresas são fantasmas, não adianta eu constituir o crédito, porque aí ele é podre e eu não vou conseguir receber. Então, nosso trabalho é identificar quem foi o verdadeiro beneficiário da fraude, e esse sim tem patrimônio e nós vamos lá buscar o que é do Estado de Direito. Como o senhor disse agora há pouco aqui, tinha muita saída e pouca entrada. Ou seja, muito produtor vendeu sem nota. Tudo indica, se as empresas compraram o produto e tiraram para fora do estado e não tem uma nota fiscal de aquisição, com certeza... Não tem o registro de entrada. Não tem o registro de entrada. Com certeza alguém vendeu para ele sem nota. E nessa venda sem nota houve também a sonegação do FETAB, porque o FETAB é uma condição para que ele faça a operação diferida, recolher o FETAB. Se ele não fez essa operação diferida e a segunda operação dessa empresa é tributada, então naquela empresa não há a incidência do FETAB. Mas quem vendeu sem nota, consequentemente, também deixou de recolher o FETAB. Secretário, até aqui já foi identificada aí uma fraude aí daquilo que deixou de entrar nos cofres públicos acima de 140 milhões de reais. Isso daí pode chegar até quanto, hein? A gente costuma falar, isso é um novelo e quase uma lava-jato tributária, digamos assim, porque quanto mais a gente investiga, e só para esclarecer, nós já temos mais, essa é uma célula de criminosos, né? Nós já temos outras identificadas, está em fase avançada de investigação e a Defaz provavelmente deve deflagrar novas fases dessa operação também. Então, esse grupo criminoso não é só um. Nesse caso, a gente identificou isso em 2016 para cá, que a gente passou a investigar. Nós não constituímos os créditos, como eu disse, mas nós já investigamos e essa estimativa é em torno de 150 a 200 milhões de reais sonegados aí, só por essa célula criminosa. Só por essa célula. E o senhor disse que existem outras que já foram identificadas pela Cefaz. Esse número aí pode passar R$ 1 bilhão, por exemplo? Difícil quantificar isso, Lúcio, mas a gente se a gente faz um paralelo da nossa produção rural, que 60% dela é destinada à exportação, nos sobra em torno de 40%. Se a gente fazer uma estimativa, se isso tudo fosse tributado, afastando o que é com operação legal, talvez possamos chegar assim a um valor dessa quantia se levantar dos últimos 5 anos. Secretário, só para a gente encerrar e usando aí uma linguagem bem popular, nessas investigações aí da Secretaria de Fazenda, pode cair peixe grande na rede? Não só da Secretaria de Fazenda, que a investigação pós esse levantamento é com a Delegacia Fazendária. Mas a gente não descarta nenhum tipo de produtor fazendo esse tipo de operação. O volume é muito grande, precisa muita operação, então com certeza deve ter gente que tem muito produto para poder comercializar. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado a você, Lúcio.